Perguntando isso pra minha mãe hoje. Ah, e ela te respondeu? Mandou eu pesquisar. Ótimo. Então, responder essa pergunta, né? Eu acho que ela foi feita mais de uma vez, por sinal. E beleza. Essa pergunta ela é simples, né? Nós temos que lembrar que os hominídeos, eles viviam, os primeiros hominídeos, eles tinham características muito parecidas com dos primatas, com dos macacos, né? Já que nós aprendemos na aula de ontem que o homem, os hominídeos, né? A humanidade não veio do macaco, mas ela veio de um mesmo ancestral que deu origem aos macacos, aos primatas. Perdão. E esses primeiros hominídeos viviam na selva, viviam em uma vida selvagem, se arriscando como os outros animais para sobreviver. Como eles viam os outros animais por instinto matando para comer a carne do outro, assim eles começaram a agir também em relação aos outros animais da natureza. Então esses hominídeos, por exemplo, dos outros animais, passaram a caçar e a comer, tá? E por um instinto de sobrevivência, fome mesmo, né? Então a fome acabou levando eles a comerem carne animal. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Professor, Oi. em questão do homem vir do macaco, eu acho que tem muito professor que comete esse erro, né? Afirmando que o homem veio do macaco. Sim, muita gente comete o erro. Inclusive, eu acho que é para chocar, não sei, causar uma polêmica, porque realmente isso foi uma polêmica na época. Charles Darwin, um grande cientista, ficou desacreditado por bastante tempo devido a essa teoria. Muita gente fez chacota dele porque não entendeu o que ele quis dizer, mas na verdade ele nunca disse que o homem tinha vindo do macaco, ele só falou que o mesmo ancestral havia originado tanto a espécie Homo sapiens, todos os Homo, né? Homo erectus, Homo australopithecus, enfim, todos os Homos. Deixa eu ver aqui. Eu achei que os Homo sapiens eram os primeiros da evolução, né? A Ana Caroline. Não, não são. Na verdade, o primeiro Australopithecus que vocês podem perceber lá pelas fotos que é muito parecido com o macaco mesmo, né? Com os primatas. E a partir de então tivemos as evoluções. O Homo erectus passando a ficar ereto, descobrindo fogo e assim as outras evoluções que se seguiram. Tá. Relações, vocês falaram também das relações poligâmicas, né, monogâmicas e tal, que era comum, na verdade, no início da pré-história não havia uma organização social parecida com a nossa. Então essa organização social ela vai sendo construída ao longo dos tempos e principalmente após as primeiras sociedades se formarem, né? Deixa eu ver as outras perguntas. Estimativa de vida deles no período da Pedra Lascada, né? Era de menos de 40 anos. 25% da população na pré-história conseguia chegar aos 40 anos. Então eles viviam muito pouco porque se expunham a muito perigo e comiam mal, né? A descoberta do fogo ela foi de extrema importância para que os hominídeos passassem a sobreviver. E não só, como eu falei ontem, né? A humanidade, o planeta passou por diversas eras glaciais e a última foi bem severa. Então, houve uma seleção ali das espécies que perduraram e que sobreviveram às eras glaciais. Por exemplo, o homem do Neandertal não conseguiu sobreviver. Já o Homo sapiens, que foi uma das evoluções, ramificações da espécie, conseguiu sobreviver e estamos aí até hoje, né, gente? Homo sapiens sapiens. Vamos ver. A Emanuele falou: Nossa, eu nunca imaginaria que teria magia no período paleolítico. Real, né? Quem imaginaria, na verdade? Mas existia, galera. Esse lance da ligação das pessoas com o divino, com o sobrenatural, é mais antiga do que a gente imagina. Se não me engano, nômades são aqueles povos que não têm lugar fixo, exatamente. São povos que geralmente se mudam em busca de melhores condições, alimentos, terras férteis e etc. A Fernanda perguntou: professor, como eles descobriram a tinta que era usada para fazer os desenhos, as pinturas rupestres, né? Ou era sangue dos animais que eles caçavam? Bom, as tintas geralmente eram sangue de animais, né? Também tinham carvão,
muitas vezes até carvão natural que era feito, o carvão que sobrava do fogo das fogueiras que eles realizavam, tá? E também eles usavam pigmentos que eles podiam encontrar na natureza, como animais, plantas, né? E etc. Érica, as crenças, né, eram em elementos da natureza, como eu falei na aula de ontem. Então, eles acreditavam que a chuva, que o sol, que os trovões eram manifestações sobrenaturais, né? Que a natureza era muito maior que eles. A Mayla está perguntando aqui em relação às pinturas, né? Tá, Emily, já captei a mensagem. Isso, cadê? Ah, tá. Já agora eu entendi a pergunta. Em relação a... Ah, tá. Tinha outra pessoa falando, né? Bom, deixa eu ver. Porque a Serra da Capivara tem esse nome, possivelmente pelo nome mesmo estrito, né? De ter realmente capivaras nesse entorno. E lembrando que Serra da Capivara, né? Serra é um local geralmente altivo, um local de montanhas. Então, possivelmente haviam sim capivaras ou aconteceu algo que eu não tenho conhecimento no momento para responder vocês. Possivelmente seja isso. Geralmente os locais são batizados dessa forma. Porque o Neolítico é conhecido como a Idade da Pedra Polida. Isso é bem característico da aula de ontem, né? Eu devo ter explicado para vocês que quando os seres humanos descobriram a agricultura e passaram a se fixar na terra ao redor dos rios, também o trabalho de artesanato passou a ficar mais refinado. Com a descoberta dos metais, eles puderam polir a pedra e tornar ela mais lisa. Então, é a partir do momento em que os hominídeos eles se fixam na terra, se tornam sedentários, é que essa pedra vai começar a ser mais polida. Quando eles eram nômades, eles não tinham tempo para isso, né? Então, é por isso que é dessa forma que os arqueólogos e historiadores conseguem diferenciar era neolítica e era paleolítica. Porque o termo pré-história pode ser considerado preconceituoso. Bom, esse termo ele é preconceituoso porque diz que na pré-história não houve escrita, né? Só houve imagens e alguns vestígios. Então, alguns historiadores antigos diziam que para fazer história só poderia ser de forma escrita. E aí ignorando todos os outros tipos de fontes históricas que existem, né? A exemplo de restos de fogueiras, as próprias pinturas rupestres, etc. Então, pré-história é também história, tá? A pré-história é fundamental para isso. Aula bem interessante, achei interessante. Muito bem. E eu acho que tem uma última pergunta aqui para a gente poder, então, começar a aula. Os desenhos deles serviam para quê? Muito importante essa pergunta. Não sei se eu expliquei bem ontem, mas que fique claro que esses desenhos, em geral, eles eram feitos para contar o dia a dia. Era uma forma deles registrarem o que eles estavam vivendo. Hoje, para registrar o que a gente está vivendo, o que é que a gente faz? Tira foto? Tira foto. Né? E publica, não é isso? Publica onde? No Instagram. Rede social. Rede social. Facebook, redes sociais. Eles não tinham nem Instagram, nem rede social, muito menos celular, né? Então, a forma deles expressarem o que estavam vivendo era desenhando. Então, vocês podem perceber nas pinturas, geralmente, que eles retratam cenas de pessoas caçando, de animais. Inclusive, tem um beijo, tá? Retratado em uma pintura rupestre, lá para a região da Europa. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar essa imagem, mas eu vou buscar ela agora e vou mostrar ela para vocês. Então, eles usavam as pinturas como Uma forma... tipo um mapa. É uma forma de descrever o seu dia a dia. O ser humano sempre teve a necessidade de descrever o seu dia a dia, tá, gente? Eu vi que os egípcios, eles eram um dos povos que mais usavam o tipo de desenho, né, professor? Como é? Os egípcios, eu vi no desenho egípcios que eles retrataram o parto, o embalsamento e várias outras coisas. Sim. Deixa eu só ver aqui. Eu estava atrás dessa figura.
Eu acho que eu não mostrei ela para vocês não, né? A pintura rupestre do beijo. Galera, isso daqui é lá no Piauí, tá? É na Serra da Capivara. Eu No acho parque. que- Sério, professor, eu Sim. acho que eu já tinha visto, mas eu achava que era um bicho. Não, é um beijo. Tipo, Olha tipo, aqui, sei olha que lá, um animal. Aí já fica a dica pra cantada, né? Quando vocês forem aí namorar, enfim, já manda pro crush ou pra crush essa imagem e diz assim, ó, se o amor já existia desde a pré-história, né? Imagina o meu amor por você, né? Já lança a tese aí. E é isso. Bom, já dou a dica aí. Obviamente, quando vocês namorarem, que vocês não têm nem idade ainda pra namorar. E... Bora lá, cadê aqui? Boatos de que muita gente aqui na turma já namora. Eita, tá bom, se o pai e a mãe deixam, tá tudo certo. Galera, vamos lá então. Só voltando, vou deixar de vincular. Interessante, né? A pré-história é um dos meus assuntos prediletos, sabia? E o que eu mais gosto na pré-história é que nós temos uma pesquisa histórica e também antropológica, arqueológica muito rica no Brasil. Eu acredito que boa parte de vocês não sabiam disso até a aula de ontem, né? Certo ou errado? Certíssimo. É o que, professor? Certo, professor. Pois é, eu imagino que boa parte de vocês, Certo, é só repetindo, né? Eu imagino que boa parte de vocês não sabiam que tinha tanto vestígio pré-histórico no Brasil, né? Até a aula de ontem. Então já fica aí o convite. Ah, professor, poxa, o Piauí é tão longe, né? Não tem nada no Pará. É claro que tem, né? Santarém tá cheio de vestígio pré-histórico. E outra cidade também, chamada Monte Alegre, tá repleta de sítio arqueológico. Então, para vocês verem pintura rupestre, pedras talhadas, vestígios de cerâmica marajoara na pré-história amazônica, temos também cidades amazônicas para isso, tá? É só No Tocantins tem, Professor, tem, eu não lembro, não tem um parque famoso, mas tem, até porque no Tocantins nós temos ali uma região bastante propícia para algumas civilizações. Tá? Alguém mais vai falar, perguntar, para a gente poder começar? Professor, a gente quase não vê essas coisas assim no Brasil, porque nos livros tem mais dos outros países. Quase não dão foco para o nosso país. Exato. E uma coisa que eu sempre achei extremamente prejudicial, porque, por exemplo, nossa história é tão rica, a gente tem ainda obrigado a estudar a história ao nível europeu e americano de forma muito exagerada, né? Quando chega na história do Brasil, tá todo mundo cansado de história já. E a história do Brasil é muito chata. Aí, tipo, o povo dos outros países não estuda a nossa história, mas a gente é obrigado a estudar a deles. Tem uma questão, né, gente? A gente não pode esquecer que por muito tempo o mundo, a história do mundo, os grandes acontecimentos foram regidos através da Europa, dos Estados Unidos, né? Coisa que está mudando. Hoje em dia nós temos vários centros de poder no planeta. Mas eu acho que é importante, sim, estudar, por exemplo, história europeia, por que eles vieram para o Brasil, entender por que houveram as grandes navegações, e pipipipopopô. Mas eu sou contra esse exagero. Rapidinho, gente. Beijo, gente. Professor, Oi. o que é que o senhor acha da matéria de estudos amazônicos? Eu acho importantíssima. Eu acho mega importante, jamais deveria sair da grade. Só que eu acho também que há uma assistência péssima para quem é professor de estudos amazônicos. Eu, inclusive, escrevi um capítulo de livro didático quando eu ainda estava na graduação de História, eu era aluno de História. A gente publicou esse livro, né, e tem vários pontos assim da história da Amazônia bem coloridos, com textos bem objetivos, legais, com fonte, tudo fundamentado, material muito bom. Assim como tem outros materiais, mas ainda assim são poucos. Então, talvez vocês tenham tido aula de estudos amazônicos e não tenham gostado. Eu acredito que a maior parte não tenha gostado.
porque não há uma Ai, riqueza professor, eu de uma... gostava. Gostava? Realmente, Também eu gostava. gostei. Sim, eu tinha uma Bom. professora Era raro. maravilhosa. Eu tirei a nota baixa. Ah, que bom, porque todo mundo que eu consulto diz que não gostava de estudos amazônicos, porque era O professor que eu tinha só escrevia no quadro e não explicava nada. Mas Professor, licença rapidinho. Dependendo. A aula está sendo gravada, tá? como é? A aula gravada. Sim, está sendo gravado. Não tem nem como não ser. Meio que, quando eu estudei estudos amazônicos, o Professor. professor meio que não tinha muitos materiais para falar, então ele meio que só escrevia algum texto e explicava. A aula está sendo gravada? É porque a minha internet está muito ruim e eu não estou conseguindo entender muito bem. Tá, Tá, ok. Emily, tá sendo gravado assim, tá? Eu vou até escrever no chat aqui pra ela, que ela tá tendo dificuldade de me ouvir. A minha internet também tá ruim. Tá ruim, na verdade. Caiu e voltou agora. Ah, ontem Ok, aqui deu obrigada. uma Só queda de porque a internet energia tá ruim. E aí horrível. eu vou tentar assistir depois, porque tá travando bastante o áudio. Eu só consegui meu Deus, só consegui dar aula hoje porque vieram ajeitar. Tá, mas voltando pra cá, né? História, só voltando, arrematando o assunto, a história do Brasil ela é extremamente interessante. Agora, a gente não vai estudar muita coisa sobre o Brasil a partir de agora, a gente vai estudar história mundial, mas eu acho que é importante a gente entender a constituição dessas civilizações, até porque, olha só, elas participam muito da nossa vida. Quem, por exemplo, é cristão e já leu alguns trechos da Bíblia, vai se familiarizar com vários nomes que eu vou dizer na aula de hoje, né? A Bíblia ela é um importante documento histórico, né? E para a história, ela não é o livro sagrado e tal, parará, o dono da verdade, mas é uma importante fonte histórica, tá? E aí, em relação à religião, não se questiona, mas em relação à fonte histórica, todos os historiadores costumam questionar os dados que ali estão e confrontando com fontes. Muita coisa que, inclusive, está na Bíblia já foi comprovada através de achados arqueológicos, demonstrando, né, que a Bíblia ela é um livro de registro, principalmente o Velho Testamento, né, que são os livros mais antigos. Eles eram formas de registrar o dia a dia e muitas civilizações, a exemplo das civilizações mesopotâmicas, estão nas descrições dos livros bíblicos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos continuar e agora a gente vai falar um pouco sobre Mesopotâmia. Bom, falamos na aula de ontem que a humanidade ela descobriu a agricultura lá na Idade Neolítica, né? Nós tivemos uma grande mudança na humanidade. A agricultura, ela basicamente se tornou uma verdadeira revolução. Tanto é que o Neolítico também é chamada de Revolução Agrícola. E a Idade Neolítica, ela começa exatamente nessa região do planeta chamada de Crescente Fértil. E por que o nome Crescente Fértil, né? Porque essa região, ela forma, né, uma lua crescente. É aquela lua bem fininha e curvada, né? De acordo com alguns arqueólogos, essa daqui foi a primeira região onde a agricultura foi desenvolvida e descoberta. E por que essa região foi a primeira região escolhida para o surgimento da agricultura? O que é que vocês acham? Por ter um solo fértil, bom para plantar comida, essas coisas assim. Sim, e por que o solo era fértil? O que é que essas regiões tinham em comum? O rio, professor. O rio Nilo. Perfeito. No caso do Egito, o rio Nilo. No caso aqui de Israel, eles tinham vários outros rios, né? Rio Jordão. E no caso da Mesopotâmia, que nós vamos estudar hoje, eles tinham principalmente, né, não só os rios Tigre e os rios Eufrates, que muitas vezes se encontravam e formavam um rio só, que depois desembocava no Golfo Pérsico. Tá? Então, nós temos a Crescente Fértil, que é a localização da Mesopotâmia, e Mesopotâmia vem de uma palavra grega, já que quem visitou essa região e catalogou ela pela primeira vez em escritos, né, para o Ocidente
foi o primeiro historiador da humanidade, chamado de Heródoto. Tá? Vocês podem perceber que a Mesopotâmia e a Crescente Fértil é uma região que passava principalmente por alguns países que nós já conhecemos. Olha só. Perdão. Ela passava pelo atual Iraque, né? Aqui também passava por uma parte da Jordânia, Síria, Israel, Líbano, Irã também e o Egito, tá? Essas regiões elas são muito próximas uma da outra e elas são de extrema importância também para a gente entender a história do mundo todo que vem se seguindo desde então. Bom, Mesopotâmia, né, vem do grego meso, entre, e pótamo, rios. Então, é uma junção dessas duas palavras. É uma região que fica na Ásia Ocidental, onde surgiram as mais antigas civilizações da humanidade, atualmente correspondendo à região do Iraque. Então, o Iraque, antes de ser esse país, né, que foi invadido pelos Estados Unidos, que tem guerra, homem-bomba, e tarará tererê, foi essa importante região cultural para o planeta. Ela passou a ser ocupada há cerca de 5.000 anos antes, né? Há 5.000 anos, na verdade, em diante, né? Temos aí o que? Cristo já há 2021 anos. Então, uns 3.000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos uma civilização, sendo construída nessa região. Os agrupamentos que foram ficando às margens do rio Tigre e Eufrates, né? Elas foram se aproveitando do solo fértil que acabava se fertilizando graças às cheias e às baixadas, né, de volume dos rios. E como isso acontecia? Em geral, a água, né, ela é um elemento muito importante para a plantação, muito importante para o cultivo. E a água ela acaba fertilizando o solo, principalmente quando ela cobre o solo por um tempo determinado. Em alguns países, em algumas regiões, como o Egito, Mesopotâmia, ali a região de Israel também, eles sofriam com diversas enchentes e diversas cheias do rio, cheias anuais dos rios. Essas cheias, por sua vez, matavam o material genético natural que havia ali, como plantas, animais, etc. E esse material ele era levado para dentro da terra e se transformava no humus. Quando essa terra ela baixava, ela ficava extremamente irrigada e também cheia desse humus, que é um material de lodo, né? Extremamente fértil. E esse material do humus é que fertilizava tanto as terras da Mesopotâmia quanto as terras do Egito e também as terras da região de Israel e companhia. Então, essas populações também, para viver perto das águas, não sei aqui vocês vivem numa cidade, né, que tem rio, então vocês sabem como é o período da cheia, né? Toda vez que enche Marabá, fica algo extremamente difícil, né? Principalmente para as populações que vivem nos bairros que alagam. E na Mesopotâmia não era diferente, né? O que é que vocês acham que eles fizeram para tentar conter os alagamentos na Mesopotâmia naquela época? Uma barragem? Barragem, muito bem. Eles fizeram barragens, eles tentaram articular também, aumentar os territórios, né? Elevar as casas, elevar os templos e principalmente aproveitar o volume das águas para navegar. Então a Mesopotâmia, por exemplo, que foi uma das cidades mais famosas desse tempo, ela era uma cidade cercada de água, né? E uma cidade, inclusive, que tinha um portão aquático. Então, naquele portão ficavam vigias que só deixavam entrar quem realmente era permitido entrar. Se você tentasse entrar de forma ilegal, você era destruído, era morto ali mesmo, na hora. Tá? Então, eles souberam tirar proveito dos recursos naturais e de tudo que havia disponível na natureza naquele momento. Tá? Então, só para a gente ter mais uma ideia, né? A galera ela começou a ocupar a região norte aqui, né? Que é chamada de Alta Mesopotâmia. Essa região foi uma das primeiras a desenvolver a agricultura já na pré-história, só que a região que realmente foi utilizada para agricultura e principalmente para cidades, para o desenvolvimento das primeiras civilizações,
foi a Baixa Mesopotâmia, que ficava bem próximo ao Golfo Pérsico. Então a gente tem aqui o rio Eufrates, o rio Tigre, que em determinado momento se encontravam, tá? E acabavam desembocando no Golfo Pérsico, principalmente próximos à Pérsia. Vamos lá. Bom, essas civilizações, né, surgiram à beira dos rios graças à agricultura e se tornaram civilizações sedentárias ou civilizações nômades? Sedentários? Por que sedentárias? Nômades, professor. Oi? Não entendi. Era ocupado por civilizações nômades. Nômades. O que é nômade? É aqueles que param no lugar e constroem casas. Eu acho que não. Nômade, na verdade, são... Professor, é porque eles eram sedentários, porque no vídeo que o senhor falou, né, os homens antigos lá foram ficando sedentários ao decorrer do tempo, porque as tarefas se dividiam em grupo. Aí cada pessoa lá tinha o seu trabalho para fazer, entendeu? Aí, tipo, uma pessoa não precisava fazer tudo. Ela só tinha uma função. Aí, ao decorrer disso, ela foi ficando sedentária por não precisar se esforçar tanto. Perfeito. E é exatamente isso. Então, nós temos aqui uma sedentarização da sociedade, né? Nômades eram os povos no período paleolítico, né? Agora, no período neolítico, nós temos muito mais civilizações sedentárias do que civilizações nômades. Lembrando que as civilizações nômades continuaram existindo mesmo depois da invenção da agricultura? Sim, continuaram existindo. Mas em ampla maioria as civilizações se tornaram sedentárias. E como elas vão se tornando sedentárias, elas vão constituindo, né, uma sociedade mais complexa. Então, a economia deles passou a ser agrária, né, cultivando principalmente cereais como trigo e cevada, e uma economia pastoril, cuidando de animais. Então eles domesticam animais e passam a cuidar deles para ter alimento sempre, tá? O comércio também ele vai começando a surgir de uma forma muito importante, principalmente na Mesopotâmia. Essa era uma região que era muito escassa de recursos naturais, e eles passaram a pegar esses recursos naturais como madeira e minérios de outros povos, a exemplo dos egípcios e dos fenícios. Então esses povos viram a necessidade de começar a fazer trocas e a realizar também a venda, né, comercial com outros povos ao redor do mundo. Bom, os meios de produção, aqui esse é chamado de modo de produção asiático, tá? O modo de produção deles estava sob o controle dos estados, né? Do Estado, melhor dizendo, que era representado nesse caso aqui, como no Egito, pelo rei, tá? Então nós temos um modo de governo que ele é teocrático, ou seja, um modo de governo onde os governantes são considerados deuses, né? Eles são considerados divindades e eles é que detêm todas as terras. Então as pessoas não têm terras, elas trabalham para o rei, elas trabalham para o Estado. Quem tem terras é o rei e os seus nobres. Então esse modo de produção asiático, ele se torna um modo extremamente exploratório de trabalho, até porque eu não preciso nem dizer, né? Vocês já devem ter lido bastante sobre o Egito Antigo e vocês devem ter visto que as pessoas elas não trabalhavam quando queriam, elas trabalhavam obrigadas para construir as pirâmides e outras construções também. Quando a gente falar de Egito, a gente vai falar mais sobre isso. Mas como essas civilizações elas estão bem próximas uma das outras, elas têm extremas semelhanças entre si. E essa é uma delas. Então, não esquecendo, né, as pessoas, os trabalhadores pobres da Mesopotâmia não tinham suas terras. Eles trabalhavam nas terras do Estado de forma obrigatória, de forma compulsória. Agora, a gente pode dizer que esses servos que trabalhavam de forma compulsória eram escravos? Sim. Sim.
Por quê? Porque eles só ganhavam o máximo para poder sobreviver e trabalhavam E ainda estão sendo obrigados a constantemente. trabalhar. Isso é ser escravo. Porque eles não eram remunerados. Como é? Porque eles não eram remunerados. Mas é só isso que determina que uma pessoa é escrava? Eles também não tinham liberdade de escolha, liberdade para poder sair, tinha que Não pedir tinham permissão pro Eu falei dono lá. isso na aula? Será? Olha, eles trabalhavam de forma compulsória, né? Mas que eles tinham umas certas liberdades, eles tinham. Fora de que também uma coisa que a gente não pode esquecer é que escravidão é uma forma, né? É uma forma exploratória de trabalho onde a pessoa não é mais uma pessoa, ela se torna um produto, ela se torna uma mercadoria. O escravo ele não é uma pessoa e nem um cidadão. Para o mundo escravista, o escravo é um produto que ele pode ser vendido, né? Ele pode ser alugado, ele pode ser doado. A pessoa não tem poder sobre ela mesma. Nesse caso aqui, esses servos trabalhavam de forma compulsória, mas eles não poderiam ser vendidos, por exemplo, né? Eles não eram considerados escravos. Apesar de que haviam escravos na Mesopotâmia, né? E uns escravos famosos foram os hebreus, que foram escravizados por 70 anos nas terras babilônicas, tá? Então, só para ficar claro, para não confundirem mais. É cruel essa forma de trabalho? É, mas não é escravidão, tá? Escravidão é muito além. É quando a pessoa se torna, de fato, uma mercadoria. Ficou claro isso para vocês? Sim. Ótimo. Cadê quem perguntou aqui? Patrícia, o sistema escravista naquela época. Certo, certo. Na verdade, a escravidão ao redor do mundo, desde essa época, né, vem sendo concebida dessa forma. O escravo não é uma pessoa, ele é uma mercadoria. Então, essa é a forma da gente diferenciar um trabalhador explorado de um escravo. A escravidão é 1000 vezes cruel. Bom, em geral, a sociedade está dividida, né, em uma sociedade desigual. Aqui há os que têm posses, que são pouquíssimos, como nós já sabemos, a exemplo do rei e os seus aliados, e o Estado era dono de grande parte dessas propriedades e a produção feita por camponeses e também camponeses livres, como vocês podem ver agora. Então eles não eram escravizados, apesar de serem obrigados a trabalhar para o Estado. E os escravos que viviam, sim, uma relação muito mais exploratória de mercadoria. Então, no topo da sociedade, temos o rei, né, que é um rei teocrático, ou seja, o seu poder emanava da religião. E aí eu pergunto para vocês, um rei que se reivindica Deus, né, naquele momento, né, vamos pensar aqui, por que um rei se compararia a um Deus? Qual seria o objetivo? Acho que para as pessoas adorarem ele. Por quê? E para ele poder controlar tudo, eu acho. Seguir as leis que ele rege. Por quê? Tá tudo certo, mas eu quero saber o porquê. Mais poder? Não sei. Porque ele quer ser Porque eles superior. queriam ter controle sobre as pessoas, manipular as pessoas. Pressupondo que as pessoas respeitam Deus, né? Sim. Ok. E segue ele. Exatamente isso. A visão religiosa ela é muito importante para um governo teocrático. Se as pessoas respeitam os deuses, respeitam Deus, né? Elas vão acabar respeitando o próprio rei que se diz representante desses deuses. Então isso é muito comum também do modo de governo do Egito e também do modo de governo, muitas vezes, lá dos hebreus e das civilizações da Crescente Fértil, tá? A gente percebe que alguns deles, por exemplo, se você ler a Bíblia, né? Eu já li 2 vezes, então meio que eu tenho
Eu guardo muitas histórias e várias delas em que as pessoas temiam desobedecer a Deus e elas acabavam sendo queimadas ou sendo mortas e etc. Isso era uma forma de amedrontar as pessoas, né, para que elas obedecessem suas autoridades. Então, em todas as sociedades isso acaba acontecendo. No Egito também aconteceu bastante e há vários documentos que dão cabo disso. Então, no topo da sociedade temos o rei, temos os sacerdotes. A religião era muito importante, tá, para essa sociedade, como a gente já sabe. Os militares, que em geral conquistavam as guerras e as novas terras e novos escravos. E também junto desses sacerdotes, nós temos pessoas que eram extremamente importantes, que eram os escribas, tá? Os escribas, em geral, eles eram os que registravam os acontecimentos e quem escrevia naquela época detinha um enorme poder, já que os mesopotâmicos eles foram os que inventaram a escrita. Então, por que a gente começa, após a pré-história, estudando Mesopotâmia? Porque eles iniciaram o processo de escrita e o processo de registro escrito dos acontecimentos históricos. Tá? Isso é muito importante. No intermediário da sociedade, nós temos os artesãos, os comerciantes, os agricultores livres. Tá? Essa é a camada pobre da sociedade que vivia explorada, pagava impostos, mas mesmo assim ainda eram livres. E na base da sociedade nós temos os escravos, sendo na sua maioria prisioneiros de guerra ou também endividados, tá? Pessoas que acabavam devendo os outros e que eram escravizados. Então, no mundo antigo, boa parte das sociedades que vocês vão ver, elas vão ser escravizadas ou a partir das guerras ou a partir das dívidas. Bom, a religião dos mesopotâmicos era uma religião politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses. Entre esses deuses, né, o Deus Supremo, que é o Deus An, esse Deus ele é o Deus dos céus, né? E nós temos aí pelo menos deuses dos 4 elementos, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma matéria. Só não sei não é essa daqui. Cadê? Bom, temos o Deus do céu, que é An, temos Enlil, que é o Deus do ar, Enki, que é o Deus da água, e Nishuark, que é a Mãe Terra. Então, temos divindades principais que se alternam no poder e que formavam, os 4 deuses mais importantes da humanidade. Só que os mesopotâmicos, né, só explicando um pouco para quem se interessa por mitologia, os mesopotâmicos eles tinham uma ideia de divindade muito próxima à humanidade. Então, esses deuses, os 4 deuses que eu listei agora, eram deuses muito distantes deles e que acabavam não se importando muito com a vida deles, né, com a vida pessoal. Esses deuses eram cultuados, eram sempre reverenciados, mas de fato os mesopotâmicos conviviam muito mais com seus deuses particulares. Então eles acreditavam que cada mesopotâmico tinha um deus protetor e esses deuses ficavam ali convivendo com eles no dia a dia. Só que os deuses mesopotâmicos eles não eram deuses perfeitos, né? Eles sentiam ódio, eles sentiam ciúmes, eles matavam, eles eram traiçoeiros, ou eram cheios de amor, ou eram pessoas com compaixão. Eram como um ser humano comum, né? Que tem o bem e o mal dentro de si. Diga. É igual os deuses da Grécia, não é? É parecido, né? Só que há uma diferença. Aqui os deuses, eles têm uma aparência antropomórfica. Então, há muitos deuses na Mesopotâmia que têm aparências de homens e animais ao mesmo tempo. Assim como o Egito. Em relação à Grécia, os deuses mesmo, eles são antropomórficos. Aliás, eles na Mesopotâmia são antroposomórficos, né? Metade homem, metade animais. Na Grécia, eles são antropomórficos, ou seja, eles têm forma humana, exclusivamente. Então, os deuses gregos são a imagem e semelhança do que seria o melhor do homem, tá? E da mulher também. Dentro desse entendimento, nós temos aqui até o Pazuzu, né, que ele era considerado o demônio assírio da febre. Essa é uma estatueta de bronze do século 7 a.C.
E é proveniente das religiões mesopotâmicas que vem a ideia do diabo, tá? Quem criou o diabo? O que é que vocês acham? Não tem nem ideia? Não faz Eu não faço a menor ideia. Não, professor. Galera, a palavra diabo vai aparecer pela primeira vez nos escritos bíblicos, tá? Ela aparece na religião judaica. E por que isso acontece, né? Eu não sei se vocês lembram de uma história muito famosa do Gênesis, em que Deus aparece dentro da tenda e diz: Abraão, sai da tua tenda, parará pererê. Quem lembra? Ah, tá, lembro. Já ouviram falar dessa Já. passagem? Não. Então, nessa mesma passagem, Abraão morava em uma cidade chamada... Quem sabe? Bora ver. Não tem ninguém aqui fera de catequese nem de escola bíblica. Bom, Abraão morava numa cidade chamada Ur, na Mesopotâmia, galera. Essa cidade aparece no mapa que eu mostrei para vocês. Eu vou até voltar lá para vocês darem uma olhada nessa cidade. Cadê? Já acharam Ur? Olha aqui. Fica perto de Uruk, fica do outro lado de Lagash. Acharam? Sim. Perfeito. Abraão morava nessa cidade, né? Politeísta. De repente ele tem uma visão do único Deus, né? Segundo os escritos, único Deus verdadeiro, parará. Aí esse Deus diz para ele: olha, sai da tua tenda, sai da tua terra, dos teus parentes, que eu vou te dar uma terra onde emana leite e mel. E a tua descendência será como as estrelas do céu. Será uma descendência incontável. Quando ele sai de lá com a ideia de que há um Deus único, todos os outros deuses se tornam o quê, então? Diabo. Os inimigos de Deus, né? E a palavra Satanás, diabo, significa adversário, significa inimigo, tá? Então é daí que vem a raiz da palavra. E é a partir desse momento que Abraão sai das terras mesopotâmicas que o conceito de Satanás, diabo, começa a ser difundido na cultura judaica. Então é muito importante a gente pensar que os judeus nasceram na Mesopotâmia, né? E nasceram de uma dissidência da cultura mesopotâmica, principalmente. Bom, em geral, esses deuses, né, também uma coisa importante da gente considerar em relação à mitologia mesopotâmica, a lenda do dilúvio, né, o mito do dilúvio. Ele estava muito presente na religião mesopotâmica e acredita-se que os deuses, né, o Deus dos céus, resolveu castigar a humanidade, tá? Eles estavam insatisfeitos, dizendo que os homens eram muito maus, que as pessoas eram muito maus, e que precisava se fazer uma limpeza na terra, porque as pessoas não eram legais, porque elas não eram boas, e os deuses resolveram, em conjunto e unanimidade, lançar um dilúvio para matar todo mundo, né? Só que o deus da água, né, ele acaba dando com a língua nos dentes e ele avisa uma pessoa específica, que era o seu adorador, de que isso aconteceria. E essa pessoa, então, ela avisa uma multidão que não acredita, e essa pessoa ela consegue formar ali um local para se abrigar desse dilúvio, né? E essa pessoa é a única que sobrevive desse dilúvio, né? Agora eu vou perguntar para vocês, essa história parece com o quê? História de Arca de Noé. Noé? Arca de Exato. Noé. Exato. E olha que essa história desse dilúvio foi encontrada, né? Por que nós sabemos de todas essas histórias? Não sei se vocês sabem, mas tem uma biblioteca numa cidade chamada Nínive, né? Que foram achadas cerca de 25 mil plaquetas de argila. E o que é que tinha nessas plaquetas? Escritos, né? Lendas, inclusive boa parte dessas plaquetas
eram bilíngues, elas estavam escritas em língua suméria e também em língua acadiana, então ficou mais fácil traduzir. E lembrando que a Mesopotâmia não é um país, é uma região formada por várias cidades de diferentes culturas. Essas cidades elas eram independentes entre si, então cada cidade tinha seu próprio rei, seus próprios deuses, né? Suas crenças que eram parecidas, mas eram diferentes. E a Mesopotâmia ela era esse lugar plural. Tá? Então é importante refletir que a religião na Mesopotâmia, ela, além de ser politeísta, né, ela era diversa e os judeus acabaram bebendo dessa fonte. Em relação ao dilúvio, né, como a gente pode ver, a gente vê que a história bíblica é muito parecida. Então, possivelmente, tenha vindo daqui da Mesopotâmia. Muitos historiadores, muitos antropólogos e arqueólogos acreditam que tenha vindo da Mesopotâmia essa ideia de... Deixa eu coisar aqui. Essa ideia de dilúvio, tá? Copia, só não faz igual. Bem isso, né? Bem parecido, é bem parecido. E olha que não é só a Mesopotâmia. Vários outros povos têm a mesma crença em dilúvios, tá? Então não é algo que é só exclusivo da cultura mesopotâmica ou da cultura hebraica. Salvo engano, até os egípcios têm uma lenda em torno de um dilúvio. Então foram crenças que acabaram viajando o mundo naquele momento, tá? Professor, Oi. o senhor acha que é possível acontecer um dilúvio agora, assim, nesses tempos? Olha, o nível dos mares pode subir, né? Por conta do aquecimento global, mas não necessariamente um dilúvio. Dilúvio como nas proporções que se contam nas histórias, né? De chover 40 dias e 40 noites, alagar tudo e parará, sabe? Eu acho que 40 dias e 40 noites não é suficiente para alagar a terra toda. Eu acredito que não. Mas vamos lá. Até porque teriam montanhas que ainda abarcariam o volume das águas, né? As pessoas conseguiriam ficar abrigadas até esse dilúvio passar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, na política, né, esses povos eles que dominaram a Mesopotâmia foram vários, né? Então a gente vai falar um por um. Primeiro os sumérios, depois os acádios, depois os babilônicos, os caldeus e por último os assírios, né? Mesmo sendo invadidos e destruídos e refeitos, eles acabaram tendo uma organização social muito parecida entre si. Então eles estavam geralmente em torno da figura de um rei, né? Desse rei teocrático que era considerado um deus. Então, começando a história desses povos da Mesopotâmia, aqui nós podemos ver, né, os sumérios eram esses povos entre Nippur, Uruk e Ur. Aqui os caldeus nessa outra região que dominaram os sumérios. Aqui a região da Mesopotâmia que fica no centro da Mesopotâmia, os povos babilônicos. E os assírios aqui na parte mais ao norte, tá? Com as cidades de Nínive e Assur. Deixa eu só ver que essa chamada vai terminar daqui a 10 minutos. Bom, o Luiz Henrique está falando se a Arca de Noé já foi comprovada cientificamente. Ou até onde eu saiba, não. Não se acharam ainda vestígios confiáveis da Arca de Noé. Agora, alguns arqueólogos ligados à religião dizem ter encontrado coisas que possam ser a Arca, mas comprovação em si, não. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Gente, eu vou terminar essa chamada e eu vou começar outra, porque eu não vou ficar apressando aqui o conteúdo por causa desse negócio, não. Vou só pausar e já mando para vocês outro link. Ótimo. Bom, primeira civilização mesopotâmica, né, são os sumérios, tá?
Os sumérios eles foram extremamente importantes para a constituição da Mesopotâmia, porque foram eles que desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade, tá? Eles, como primeira civilização, em geral, eles se organizavam nas cidades de Uruk, Lagash, Eridu e Nippur, né? Eram cidades que tinham autonomia religiosa, política e econômica, ou seja, eram cidades-estado. Elas eram cidades que funcionavam como verdadeiros países. Elas tinham suas próprias fronteiras, seus próprios governos e seus próprios deuses também, tá? Aqui não havia propriedade privada da terra, as pessoas não detinham posse da terra, quem era dono era o rei, né, como eu já tinha falado anteriormente, e o chefe político denominava-se patesi, tá? Bom, qual a importância de desenvolver a escrita? Bora lá. Reflitam comigo. Numa sociedade em que as pessoas não eram donas da terra, vamos eleger aqui um... Bom, o único cara que tem na sala é o... Cadê ele? Tá aí? Cadê o Henrique? Já saiu? Acho que ele não tá na sala. Tem mais ninguém, só estão as gurias. Tá, ok. Vamos fingir que na época tinha rainha também, né? Tinham as chefes políticas femininas, que realmente não tinham, tá? Nesse momento aqui é extremamente patriarcal. Vamos colocar, deixa eu ver, a Evelyn Serrão como a patesi da época. Evelyn é dona das terras, né? E ela escolhe, agora Evelyn, escolhe 3 pessoas para serem os nobres que tu vai distribuir terras. Oi? Escolhe 3 meninas, 3 colegas para serem as nobres para quem tu vai distribuir terras. A Carol, a Ilma e a Maria. Carol, a Wilma e a Maria. Ok. Carol, Maria e Wilma têm terras. Maria, vamos fingir que a Patrícia é tua serva, tá? E daí a Patrícia, ela, por exemplo, tu prometeu que ia pagar para ela ao final do trabalho, né? Por exemplo, que ela ia ficar com 30% dos alimentos, ok? Que ela produzisse na tua terra. Certo ou errado? Tá ok até aqui? Tá, professor. Só que terminou a colheita, né? E aí a colheita deu mal, deu ruim. Tu colheu menos do que tu queria. Aí tu vai dizer o que para Patrícia? Vai dizer assim, olha, Patrícia, é o seguinte, agora tu só vai levar 10% da plantação. A Patrícia vai ficar feliz ou triste, Patrícia, com essa notícia? Eu vou ficar triste, né? Para não dizer mordida da vida, né? Porque, enfim, tu tava contando com os 30% para dar de comer para tua família, certo ou errado? Certo. Agora, quem vai provar que a Maria Eduarda te prometeu 30%? Vamos fingir que não tem escrita, não tem contrato, não tem nada nessa época. Quem vai provar? Me diz. Se lascou, Patrícia te deu golpe. Outra, a palavra de um nobre vale mais ou menos do que de um servo? Vale mais. Muito mais. Ok, aí vocês acreditam o quê? Que a escrita, né? Antes da escrita, a sociedade era mais justa ou mais injusta? Mais injusta. E as leis eram orais, ou seja, elas eram apenas faladas. Ou seja, né, mais uma vez a gente tinha uma lei frágil, uma lei que poderia ser mudada a bel prazer, à vontade das pessoas, tá? Então, quando a lei começa a ser escrita, nós temos uma verdadeira transformação no direito civil, né? Nós temos, na verdade, não existia ainda esse conceito de direito, tá? Civil, etc. Mas foi uma primeira tentativa, porque é a partir da escrita que nós teremos os primeiros registros e depois também os primeiros códigos de leis escritas, tá, gente? Então vão ser determinados principalmente punições e leis para reger a sociedade. Então a invenção da escrita pelos sumérios, ela vai permitir não só a criação desse primeiro código de leis, que vai ser logo depois que eu vou explicar,
mas também ela vai permitir um monte de outras coisas. O que é que vocês podem dizer? Imaginem aí e falem. O que é que a escrita vai facilitar a vida da humanidade? Em quê? Na comunicação também. Como? Na comunicação. Comunicação, o que mais? No conhecimento. Conhecimento, registro de conhecimento, muito bem. O que mais? Nessa questão de troca também? Sim. Questão de trocas, o que mais? Podem falando. Só repete, eu me perdi. Em que a escrita ajudou as sociedades nesse momento? Até hoje, né? A sociedade vai ficar mais justa, mais correta. Isso daí, calma lá, né? A gente também tem que refletir. Hoje a lei é cumprida, mesmo estando escrita? Não. Não todas. Exato, então como a gente não pode dizer Essa que lei vai colocar em desceu o escrita anjo Gabriel na Terra depois da invenção da escrita, né? É bom refletir que facilitou, tentou-se, né, dirimir, como diria a professora, as questões em relação à desigualdade social, mas não solucionou tudo. É importante a gente refletir sobre isso. Mas uma coisa muito importante também foi o registro de produção agrícola, tá? Eles conseguiram agora calcular, fazer o registro da sua produção, das suas riquezas e tornar tudo mais prático, né, em relação à contabilidade. A própria matemática também passou a se desenvolver, bastante a partir da invenção da escrita. Então a escrita é uma verdadeira revolução na humanidade e é por isso que muitos historiadores consideram o início da história clássica, da Idade Antiga clássica, com o início da escrita na Mesopotâmia dos Sumérios, tá? Professor, Oi. onde foi exatamente que a matemática surgiu? Onde foi que ela surgiu? Com os sumérios, primordialmente, ela foi aperfeiçoada com os povos babilônicos, tá? Então, tanto é que não só a matemática, só para vocês terem uma noção, né, de como eles desenvolveram isso, que a matemática, eles já utilizavam equações do segundo grau na Mesopotâmia. Então, eles já tinham esse tipo de conhecimento e eles partilharam esse tipo de conhecimento com outros povos também ao redor, tá? Então, os gregos beberam bastante na fonte dos povos do Oriente Ocidental para poder desenvolver suas tecnologias e seus conhecimentos também, tá? Vamos lá. Isso daqui é um exemplo de uma escrita cuneiforme, tá? Por que escrita cuneiforme, né? Porque eles utilizavam de uma cunha, que era uma espécie de palito, ou como eu posso dizer, era uma espécie de algo pontiagudo que ia sendo moldado numa placa de argila, né, que estava mole, obviamente, e depois essa placa de argila era colocada num forno de argila e então se transformava num escrito livro, tá? Só para vocês terem... Oi? Parece uma bolacha. Parece um biscoito, né? Dá até para fazer um biscoito em homenagem à Mesopotâmia. Por que nunca pensaram nisso, né? Biscoito cuneiforme, né? Coma a história. Tipo, bem isso. Mas aqui a gente tem uma placa e foram 25 mil placas dessas que formaram a famosa Biblioteca de Nínive que eu já falei para vocês anteriormente, tá? Essa que foi considerada a primeira biblioteca da humanidade. Professor, Diga. o senhor é de Belém? Desculpa a pergunta. Por quê? É por causa do seu, sei lá, do seu jeito, assim. É por causa do seu biscoito. Do seu sotaque. É, tipo, biscoito, pessoas, tipo assim. Ah, tá. Então, eu moro em Belém, né, gente? Então, acabei pegando chiado. Eu acredito que eu vou pegar um monte de coisa do sotaque de Marabá. Então,
quando eu for morar aí, que eu tenho muita facilidade para imitar sotaque, sim. Mas é sobre isso. Não sou de Belém, mas moro aqui. Sou de Castanhal, gente, que é bem pertinho, então acaba tendo influência, né? Entendi, eu tô acostumada que minha professora, minha madrinha é de Belém, meus padrinhos. Meu Deus, eu fico agoniada, que fica Valesca. Valesca, biscoito, acádios, liderados. E carioca é bem pior, né? É um chiado bem pior. Bom, por volta de 2400... Por volta de 2400, a festa dos sumérios acabou, né? Os acadianos, povos liderados por Sargão I, seu rei, dominaram, invadiram, saquearam, estabeleceram o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia, na região em que ficava a Suméria, tá? Os acadianos dominaram os sumérios, mas absorveram a sua cultura e levaram essa cultura adiante, inclusive a escrita, tá? Só que o reinado dos acádios não vai durar muito tempo, e 300 anos depois, outras invasões na área destroçaram o império desses povos. Bom, os acadianos, eles não fizeram nada tão importante quanto conservar a cultura suméria, tá? Bom, e aí nós temos, a partir da invasão, né, da queda do Império dos Acadianos, a formação do primeiro Império Babilônico. Babilônia, que já foi considerada uma das maravilhas do mundo, né, que já abrigou, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo, que era o famoso Jardim Suspenso da Babilônia, né, do rei Nabucodonosor. Então, a Babilônia, o principal rei babilônico foi Hammurabi, que governou entre 1795 a 1750, e no primeiro Império Babilônico nós temos a criação do primeiro Código de Leis Escritas que a humanidade já viu, que era chamado de Código de Leis de Hammurabi, o Código de Hammurabi, baseada no princípio do talião. É uma frase famosa, inclusive, olho por olho, dente por dente. O que isso significa? Que, tipo, você vai devolver na mesma moeda. Se a pessoa te fez isso, você vai devolver no mesmo. Exatamente. Vocês querem... Bora ler um trecho dessas leis? Deixa eu pegar aqui. Esse slide não tem, mas é importante a gente ler. Bora lá. Principais leis. Olha só, algumas leis, né? Na verdade, o Código de Hammurabi é composto por 282 princípios, e uma das principais leis é o seguinte: se uma pessoa roubar uma propriedade de um templo ou da corte, ele é condenado à morte, e aquele que recebeu o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de uma outra pessoa, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, essa mulher não será considerada esposa deste homem. Se o homem quiser separar da sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai e deixá-la partir, né? Fora de que também outras leis faziam parte, né? Se você era construtor e construiu uma casa que caía em cima das pessoas, você e a sua família eram apedrejados, tá? E o crime para roubo era a morte. Quase todos os crimes eram reprimidos com a morte, né? O que é que vocês acham disso? Tenso demais. Já pensou? Tudo resumido em morte. Você peidou no meio da rua, morte.
Acho que a gente tem aí exemplos, né, de pessoas no Brasil que adorariam esse código de novo, né? Meu Deus. Não Como é que fique mal. pode? Lembrando que em alguns países do Oriente Médio, em alguns, tá? Não são todos, nem todos fazem isso. Os ladrões, eles têm as mãos cortadas em praça pública, né? Muitas pessoas ainda são punidas aos moldes do bem parecidos, né? Porque não há influência direta do Código de Hammurabi, mas há sim uma visão bastante conservadora em relação à punição de bandidos ao redor do mundo. E o Código de Hammurabi é esse código baseado basicamente na punição severa de vários crimes. E crimes muitas vezes que são até simples, né? Por exemplo, se você enganava alguém, você era submetido à morte. E eu acho que a mais cruel é a do construtor da casa, que ele poderia ser morto junto com a família inteira, que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Então era bastante injusto, na minha opinião, né? Esse código é bastante cruel, bastante violento. Dessa forma que Hammurabi, né, conseguiu amedrontar os súditos e até fortalecer o seu poder. Porque imagina, quem é que ia ousar, né, cometer alguma coisa explicitamente contra o rei ou contra as pessoas, caso tivesse um código tão cruel como esse. Agora, oi. Ai, esqueci que eu ia falar. Meu Deus. Tipo, se enganar alguém já é morte, imagina desafiar esse cara aí. Eu acho que morte é fichinha. Exatamente. Tinha pessoas que eram... Agora, haviam outras punições um pouco menos severas, mas quase todas envolviam morte ou violência. E esse código ele foi considerado o primeiro código de leis do mundo, né? Antes mesmo do direito romano, que é considerado um verdadeiro avanço no direito do mundo, que é estudado até hoje nas faculdades de direito. Lembrando, né, que basicamente os direitos que ele dava para as pessoas era o direito de ficar calado e obedecer. Então, isso não é direito algum, isso daí é uma obrigação que ele colocava para as pessoas. O Código de Hammurabi ele vem confirmando o que a gente já sabe dessa sociedade. Era uma sociedade teocrática que deveria respeito máximo à figura do rei, e isso acabava acontecendo de forma forçada. É lógico que muita gente ainda fazia a graça de desafiar o rei. Tanto é que há relatos de pessoas que morreram diante desse código de leis tão duros. Diga, Luiz, pergunte. Professor, é tipo assim, as leis elas são baseadas na Bíblia? A Bíblia é um livro específico da cultura judaica. Então, a gente não pode centralizar a Bíblia como um livro que ditava a regra para o mundo naquele momento. Lembrando também que a Bíblia é um compilado de livros esses que foram escritos por diversos autores diferentes e que mais tarde foram reunidos, né? Então, daí a gente já tira. Nessa época, a Bíblia não existia. Simples assim. Haviam livros da cultura judaica, por exemplo, a Tábua dos 10 Mandamentos, uma cultura oral judaica muito forte também. Então, muitas das histórias hebraicas, antes de serem escritas, elas foram contadas de pessoa para pessoa, tá? E, de certa forma, alguma dessas histórias, a Maria Eduarda está falando, foram se modificando e se adaptando, né? A gente falou agora, aqui no início da aula do dilúvio, da Arca de Noé, que foi um relato, um mito religioso que surgiu na Mesopotâmia, possivelmente, né? Já que a Mesopotâmia foi a primeira civilização do mundo e depois vieram as civilizações hebraicas. Então, há muita influência na cultura judaica de relatos que já existiam em outras religiões da época, tá? Então, a Bíblia em si não era a lei do momento. Claro que livros bíblicos guardavam a lei dos judeus, então dos judeus, tá? É importante a gente lembrar, de uma cultura específica. Bom, dito desse código de leis escritas, né, do Código de Hammurabi, esse império durou até o século XVI a.C. e ele foi aniquilado por outras invasões. Vocês estão percebendo aqui, né, que a galera
ia se alternando em várias civilizações que iam sendo dominadas por outros e outros e outros. Só para vocês verem, o Código de Hammurabi era essa estela, essa pedra, né, alta, que ficava no meio de uma praça. Então as pessoas tinham acesso a essa lei. Ela ficava no meio das pessoas, no meio da cidade, e querendo ou não, qualquer dúvida que elas tivessem, elas iam lá e liam, tá? Perdão. Elas pegavam e liam essas leis. Aqui é o verso da Pedra de Hammurabi, tá? Da pedra com o Código de Hammurabi. Obrigado, gente. Bom, agora vem uma parte bem complicada, porque a gente vai aqui... Sabe os espartanos, que eram mega guerreiros na Grécia Antiga? Nós temos um equivalente deles na Mesopotâmia, que eram os assírios, tá? Os assírios anexaram territórios da Mesopotâmia, da Síria e também do Egito. E os assírios também invadiram Israel. Ou seja, eles saíram invadindo a Crescente Fértil quase toda, né? Eles eram guerreiros ferozes, extremamente violentos, né? Eles eram conhecidos pela truculência, por matar, massacrar, destruir, saquear os povos que eles venciam nas guerras. Então eles não eram bondosos com os povos que eles venciam, muito pelo contrário. Eles saqueavam e destruíam tudo pelo caminho para levar para o seu império, para suas terras. O apogeu dos povos assírios foram entre o século 8 e o século 7 a.C. Inclusive, a Bíblia fala dos povos assírios, e os povos hebreus tremeram na base quando os assírios chegaram, porque eles sabiam que se os assírios invadissem Israel, invadissem Jerusalém, eles estariam, né, em maus lençóis, né? Salvo engano, até tem um fato no livro de Crônicas que diz sobre um rei, salvo engano era Josias, que ficou cercado pelos assírios, e que ele fez uma prece a Deus e do nada o arraial dos assírios sumiu, tá? Então, salvo engano, né? Se eu não estiver enganado, a história foi essa. E os assírios eram extremamente temidos e não à toa. Esse povo foi o primeiro a ter um exército organizado e também foram os primeiros a terem domínio sobre os metais, tá? Eles dominavam escudos, espadas, lanças metálicas, e eles acabaram se tornando superiores na guerra. Também desenvolveram outras tecnologias de guerra, como a catapulta e o ariete. A catapulta, eu preciso falar o que é? Vocês sabem? Sabemos. Ótimo. Para quem não sabe, é uma espécie de trampolim, né? Que ela joga bolas de fogo ou o que seja no território inimigo. E o ariete foi um instrumento de guerra, inclusive usado bastante na Idade Média, mas já foi criado aqui anteriormente, que era, por exemplo, geralmente era uma tora grande de madeira que era acoplada ou carregada por cavalos ou por pessoas, que era utilizada para forçar a porta das cidades muradas. Então o ariete era bastante utilizado para invadir outros territórios. Os assírios invadiram a Mesopotâmia e também conquistaram, tá, a Babilônia, inclusive se tornando ali, mantendo um domínio durante algum tempo. Os assírios só caíram porque eles eram extremamente cruéis e os povos que eles dominaram acabaram formando uma aliança e sangrentas revoltas para derrotá-los. Então eles acabaram entrando em declínio e desaparecendo. Com a destruição dos assírios, aí nós teremos o segundo e mais glorioso império babilônico que o mundo já viu, agora na mão dos caldeus, tá? Os caldeus se aproveitaram da ausência dos assírios e dominaram a Mesopotâmia, botando a Babilônia como capital. O principal rei babilônico e caldeu foi Nabucodonosor, entre 605 e 663 a.C., que ficou conhecido por grandes obras e pelo seu imenso poder. Nabucodonosor, ele foi o rei responsável por invadir Jerusalém, Israel, e tornar o povo judeu, o povo da Judéia, escravo na sua terra, tá? E daqui que nasce uma importante e famosa história bíblica, que é a história de Daniel na cova dos leões, né? Essa era uma passagem que me chamava bastante atenção quando eu lia, porque eu ficava imaginando gente 70 anos sendo escravo, né?
E uma coisa interessante aconteceu. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou a galera mais comum, a galera pobre, para ser escravo, e todos aqueles que eram intelectuais, dançarinos, músicos, estudiosos, ele levou para sua corte. Então, Daniel, junto com seus amigos, eles eram da elite de Israel, eles não eram pobres, né? E eles entendiam de astronomia, eles entendiam de ciências, né? E eles acabaram formando a corte de Nabucodonosor, tá? E a partir de então eles integraram, e num certo momento que eles se recusaram a adorar os deuses da Mesopotâmia, conta a história que eles foram jogados na cova dos leões e depois eles foram jogados numa fornalha ardente, tá? Que foi uma lei que ele tinha baixado, caso não adorasse, eles seriam jogados numa fornalha. E eles saíram ilesos da fornalha, e nesse episódio Nabucodonosor teria se convertido ao Deus de Israel. Tá? Então, dentro desse reinado conturbado, inclusive, nós tivemos os jardins suspensos da Babilônia, que depois se tornaram tema de uma música da Rita Lee, que eu adoro, né? Que é Suspenderam os jardins da Babilônia. Depois vocês podem até procurar, que é uma música bem legal. E os zigurates, que eram como espécies de pirâmides meio cúbicas, onde eles colocavam as formas dispostas uma em cima da outra, né? Então era um templo basicamente igual a uma torre que tinha cerca de 215 metros de altura. Nabucodonosor, ele ainda vai escravizar o povo hebreu, como eu falei, por 70 anos, conhecido como cativeiro da Babilônia. Uma coisa interessante, né, de pensar também é de que os povos babilônicos, né, salvo engano, foram os acadianos que construíram a famosa Torre de Babel. Quem já ouviu falar na Torre de Babel pode contar essa história aqui pra gente? Eu já ouvi falar, mas eu não sei a história. Pode falar, então. O que é que tu ouviu sobre? Professor, Oi. eu posso falar assim, o que eu sei, pelo meu entendimento assim, da história, assim. Sim. Eles começaram a construir a Torre de Babel e aí, com o passar do tempo, assim, eles começaram a querer chegar até o céu, assim, pelo que eu sei. Não sei se está correto. Aí Deus, ele começou a fazer o pessoal falar em línguas diferentes, que dizem que é por isso que hoje em dia tem essas línguas que tem, né? E aí o pessoal não conseguiu entender o que o pessoal estava falando com os outros. Aí, pelo meu entendimento, é isso. Não sei se está correto. Essa história é bíblica, correto. Só que a Torre de Babel tem um fundo aí histórico, né? Muitos historiadores acreditam que a Torre de Babel realmente possa ter existido, mas não como uma torre que almejava chegar nos céus, né? Acredita-se que ela era um zigurate, que ela era essa pirâmide religiosa que geralmente era utilizada para o culto, tá? De entidades. Inclusive, acredita-se que a Torre de Babel ela foi construída como uma homenagem ao rei Marduk, tá? Então, ele teria mandado construir a Torre de Babel, e devido a ela ser muito alta, mais alta do que outras torres, então acabaram criando essa lenda de que ela seria uma torre para se chegar aos céus e tocar os deuses. Mas eles tinham esse costume, inclusive isso já leva, né, a gente a acreditar que essa região eles tinham bastante intercâmbio cultural, porque, por exemplo, como eles podem ter construído coisas tão parecidas, a exemplo da Mesopotâmia, que teve zigurate, a exemplo do Egito, que construiu a pirâmide, né? E o que é mais curioso é que na América, os povos astecas, maias principalmente, construíram pirâmides muito próximas do que são os zigurates na Mesopotâmia. Como? Aí, meu filho, eu não sei, porque como é que esse povo pode ter tido contato um com o outro? É quase impossível isso ter acontecido, tá? Então, mistérios da humanidade, né?
Os Jardins Suspensos da Babilônia já foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo e eles realmente, não se sabe se realmente existiram. Boa parte dos historiadores confirmam que existiu. A Bíblia fala sobre esses Jardins Suspensos da Babilônia e eram plantas que ficavam no topo do prédio. Então, o topo do prédio tinha um terraço onde o rei Nabucodonosor costumava passear, né? Essa é uma região que é bastante quente também, então era extremamente necessário que ele tivesse um lugar para se refrescar. Então, o lugar que ele acabou escolhendo foi o topo do prédio. Diga. Essa imagem me lembra daquele filme do Caminho para Eldorado. Tem uma referência, né? Essas civilizações antigas geralmente inspiram muitos cenários de filme, tá? Mas não exatamente a representação. Aqui a gente tem um desenho fantasioso da Torre de Babel, como se ela estivesse subindo as nuvens, né? Mas ela não era de todo esse tamanho aqui, não. Bom, sobre ciência e legado, né? Eles desenvolveram a matemática, eles dividiram o círculo em 360 graus, assim como nós compreendemos hoje, e eles utilizavam também equações do segundo grau nas suas contas, nos seus cálculos. Também os mesopotâmicos foram pais da astrologia, ou seja, toda essa ideia do signo, dos astros regendo a vida dos seres humanos, foram eles que começaram. Inclusive, eu acho que tem até tarô mesopotâmico, salvo engano, em relação a isso. Vocês verem, né? Conforme as sociedades vão se organizando, as crenças também vão se refinando, tá? E eles também tiveram grande pé na astronomia, no estudo dos astros e dessa influência que os astros têm no dia a dia, como as estações do ano, dia, noite, etc. Eles também vão ser responsáveis pela divisão do ano em 12 meses e da semana em 7 dias, da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos. Ou seja, eles foram extremamente importantes para a sociedade. Para os dias atuais, principalmente, né? Aí não tem... É isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa aula de hoje? Eu não. Não? Alguém mais? O senhor vai postar os slides? Vou postar, com certeza. Eu também não, professor. É que talvez revendo tudo novamente surja dúvidas. Aí seria bom. Eu queria falar que não também, professor, mas o áudio falhou tanto que eu vou ter que reassistir. Compartilhamento. Eu vou fazer a chamada de vocês, então vamos encerrar nossa aula. Perdão. E aí vocês podem... Eu acredito que hoje nós vamos ter atividade. Deixa eu abrir aqui o cigarro. Um monte de areia, se eu não me engano, assim. E aí, o cara que fez a casa na rocha demorou mais tempo, e o cara que fez a casa embaixo demorou menos tempo. Aí, quando uma parábola. Terminou... Isso. Parábola de Cristo. Tava tentando lembrar. Eu só lembrei agora e queria compartilhar. Ah, sim. Ana Caroline, vamos para a chamada, galera. Presente. Ângela. Presente. Aiele. Respondendo no chat. Emanuele. Presente. Érica. O presente, professor. Evelyn. Presente. Fernanda. Presente. Francisca. Wilma. Emily. Presente. Ingrid. Ingrid. Ela faltou, professor. Yasmin. Presente. Isabel. Faltou. Opa, Yasmin tá aqui. Isabel. Janayara.
Júlia. Presente. Cauã. Cauã é do itinerante. Kellen. Presente, professor. Maria Eduarda dos Santos. Não tá aí. Maria Eduarda Miranda. Presente, professor. Maria Júlia. Presente. Maiara Xavier. Presente. Patrícia Siqueira. Presente. Raíssa. Raíssa. Não. Raíza. Presente. Roama. Ela estava na outra aula. Stephanie. Cadê a Stephanie, gente? Ciane Maria. Ela respondeu no chat, professor Stephanie. Ciane Maria. Não tá. Thalia. Presente. Valesca. Presente. Emily. Emily. Tava aqui, da agorinha. Wislane. Faltou? Tava aqui também, mas sumiu. Eu acho que elas saíram. As internets que caem, né? É isso, chamada feita. E já já eu coloco o material de vocês, tá? Na sala. E também a atividade referente à aula de hoje. No mais, aliás, eu nem lembro se é hoje ou se é amanhã que vai ter atividade, mas eu acredito que seja hoje. Então, fiquem preparados aí. Caso vocês tenham problema com o link de novo, falem a tempo, tá? Para dar tempo de enviar de outra forma e a gente assim poder fazer a atividade, para vocês não ficarem sem ponto, tá? No mais, muito obrigado. Eu mando o link da música lá para vocês depois. Vocês panfletarem o single nas redes sociais. Até mais, gente. Abraço. Até. Beleza, professor. Tchau. Professor. Manda mesmo aí o link. Vou mandar sim.